Olá, muito bem. Eu queria iniciar aqui uma pequena reflexão das páginas bíblicas. Hoje eu não vim com matemática, não, mas em outro momento eu posso vir com matemática dentro aqui da proposta. Mas hoje eu queria compartilhar de um texto das passagens bíblicas neotestamentárias para a nossa reflexão nesse momento. Vai ser breve e eu quero convidá-los, quem é cristão, vivemos num país laico, né? E uma maioria de cristãos que respeita também as outras organizações religiosas. O Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11, versículo 11, diz assim a palavra de Deus: Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderarão dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Que coisa, né? É um texto realmente aqui no Evangelho segundo Mateus, que nos descortina algumas lições sobre esse personagem chamado João Batista. E aqui o texto, logo do início, já nos dá algumas descrições, o próprio Jesus aqui se referindo a João Batista, que nascido de mulher, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Que coisa, né? Que privilégio. A gente pode observar o próprio João Batista, o próprio Jesus fazendo referência, né? E colocando João Batista numa posição extremamente nobre, né? Vou repetir novamente o texto. Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Que coisa, né? João Batista, ele era primo de Jesus, era filho de Isabel, Isabel era prima de Maria. Então a gente vai observar que tamanha era o privilégio que João Batista tinha e a consideração que o próprio Jesus tinha por João Batista. E uma coisa nós precisamos aprender com essa passagem, a humildade, né? Mesmo assim, depois João sabendo, João não se enalteceu, João não ficou se achando o maioral, porque o próprio Jesus, que ele considerava, né, o profeta das profecias messiânicas, ou seja, das profecias veterotestamentárias, não que João tinha conhecimento no Rio Jordão, né, batizando os cidadãos israelenses na autoridade do próprio Deus, e João Batista pronunciavam o advento do Messias, né? É por isso que em outra passagem, lá em João, nós observamos que quando João realmente avisou Jesus se aproximando da extremidade do rio, lá apontou, conjecturo eu, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que coisa, né? Diz o relato bíblico também no Evangelho segundo Lucas, o doutor Lucas, né? O historiador Lucas, que quando Maria e Isabel se encontram, né? As crianças começam a se mexer na barriga delas, né? Isso é conhecimento histórico. O fato a gente percebe que a relação entre Jesus e João Batista, como dois grandes profetas de Israel, é notório nas páginas neotestamentárias. E por essa razão, eu queria refletir um pouco sobre essa passagem aí, a mensagem do profeta João Batista, aqui nessa exposição bíblica e temática, com base nesse texto para a nossa reflexão.
Vamos adiante aqui, meditando um pouco nesse texto para nossa reflexão. Vou passar aqui uns slides que eu tenho. Então, vamos imaginar esse texto aqui. Vamos pensar um pouco. Olha só, pensa um pouco nesse texto. Em verdade vos digo, entre aqueles nascidos, né, de mulher, entre os que de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Realmente, quando a gente prescruta, né, quando a gente investiga um pouco o texto sagrado, a gente vai perceber que é difícil encontrar e é quase impossível o próprio Jesus realmente que revelou tamanha verdade, porque o profeta João Batista ele era muito direto, objetivo, muito sincero e muito íntegro na sua posição que foi chamado. Então, é o maior dos profetas de Israel realmente. Antes de Jesus, tinha o profeta Moisés, o profeta Elias. Uns afirmam que o próprio João Batista era a encarnação, né, do profeta Elias. Outros afirmavam que, na verdade, era a encarnação do próprio profeta Moisés, né, legislador israelense, e dentre outros. O fato é, a gente vai perceber claramente a importância desse personagem, certo? Como diz o relato bíblico, se alimentava de mel silvestre, né? Era um homem muito simples, era um homem realmente, mas quando realmente abria a boca, exalava realmente um poder vindo de uma ordem superior, inigualável. É interessante se referir ao profeta João Batista, né? Porque, como o próprio Jesus diz, nascido de mulher, não existia outro maior do que João Batista, porque João Batista tinha uma postura moral ilibada, né? E intocável, e João Batista ele vivia, ele falava aquilo que ele vivia. Tem pessoas que muitas vezes, se não se policiarem, que estão falando aquilo que não vivem, né? Mas, contrariamente ao que disse João Batista falava com muita ousadia, falava com muita intrepidez, falava com muita ousadia, né, proveniente do Espírito Santo divino, e falava com autoridade, né? Não falava com qualquer um, né? Imagine se João Batista fosse vivo nos dias atuais, né? Seria difícil, né? Eu acredito que já tinham crucificado ele, né? Já tinham tirado a vida dele. Mas o fato a gente percebe claramente que dá para pensar, né? Dá para pensar nesse profeta homem de Deus. Então vamos aqui adiante. Então, a mensagem do profeta João Batista. Então vejamos, quem foi o profeta João Batista? João Batista foi o precursor do Messias, né? Vejamos algumas características do profeta João Batista. Eu coloquei aqui algumas para nós refletirmos. O profeta João Batista, né? Ele foi um precursor do Messias, né? Ele preparou o caminho para o Messias. O Messias é o Cristo, né? Cristo Jesus, né? É por isso que o apóstolo João, no capítulo 1, deixa eu ler esse texto aqui, o apóstolo João, no capítulo 1, versículo 1, ele diz: no princípio era o verbo, a palavra viva, né? A palavra edificante, a palavra vivificadora, a palavra restauradora, a palavra que enaltece, a palavra que aponta o caminho, aponta o horizonte, a palavra que revela, a palavra que dá vida, a palavra que exorta, a palavra que instrumentaliza, a palavra que nos dá um direcionamento, nos dá um discernimento, a palavra viva. Então, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Aqui está falando de quem? O apóstolo João está falando do próprio precursor, que João Batista, no primeiro século, mais ou menos aí lá para os idos, né, de 56 ou 56, né,
56 não, né? 33, mais ou menos por aí, ou até antes, 30 AD, né? Antes de Cristo. Então a gente percebe claramente a importância desse personagem para os anais históricos, né? Então aprendemos muito com a lição do profeta João Batista, porque é um profeta verdadeiro, falava aquilo que vivia, ao contrário de muitos profetas dos dias atuais, que eu não quero aqui trazer palavras negativas, mas quando a gente começa a fazer as comparações, a gente vê uma comparação gritante entre o profeta João Batista em relação aos profetas atuais. Então a gente vai entender isso de uma forma bastante significativa, né? Então, prosseguindo aqui, a gente vai entender que era um profeta destemido, porta-voz de Deus, né? A gente vai entender claramente que o profeta João Batista, né? Está aqui, 20, quase acertava, 28 depois de Cristo, né? Quarto século antes de Cristo. Então, um profeta, porta-voz de Deus, conquista mais marcante, o último e o maior dos profetas, né? Uma mensagem de Deus para anunciar a chegada do Messias. Aí a cifra mais ou menos aí, quarto século era cristã, e aí mais ou menos 28, essas datas são datas estimativas, aproximadas, não são exatas, né? Mas até onde eu tenho um certo conhecimento, mais ou menos 28, 30, né? Jesus morre aí o 33, antes de Cristo, né? Então, é interessante essas características do profeta João Batista. João, né, que significa Deus, é gracioso. Então, considera quanto ao contexto histórico, né? Tinha-se passado mais de 400 anos, né? Desde que as palavras proféticas finais de Malaquias apontaram a vinda de Elias, o profeta. É por isso que eu falei, né? Destaquei aí que alguns afirmavam que o profeta João Batista, na verdade, era a encarnação do profeta Elias, né? Elias, ou a pessoa similar a ele, viria anunciando a chegada do Messias, né? No caso, o precursor do Messias, o profeta João Batista. Após de centenas de anos, o nascimento dessa pessoa foi anunciado por um anjo a um velho sacerdote chamado Zacarias, né? Então a gente vai perceber a importância no curso histórico e o profeta João Batista preparando esse terreno. O profeta João Batista também ele faz menção do profeta Isaías no capítulo 53, que já anunciava também há 700 anos atrás esse Messias que o povo israelense estava na expectativa vindoura, né, do mesmo. Sobre a questão de Israel em relação à vinda do Messias é outra história aí, né? Mas apenas fazendo contextualizado aqui, certo? Então vamos adiante aqui. Então o anjo disse que a esposa de Zacarias, né, era estéril, né? Então era Isabel e ela ia gerar um filho, né? E que seu nome seria João. E ele prepararia o povo de Israel para a vinda do Messias. Que privilégio, né? Então a gente percebe claramente algumas lições extraordinárias desse profeta. Então vivemos num mundo de crise moral sem precedentes, com reflexos dentro e fora dos portões das organizações religiosas e das igrejas. Então por essa razão precisamos mais do que nunca buscar nas páginas bíblicas referências sólidas para a vida espiritual equilibrada. Então a gente vai encontrar no profeta João Batista uma mensagem. Então a gente percebe aqui essa mensagem, né? Então o que é que nós podemos aprender sobre a vida do profeta João Batista? Nós podemos aprender muitas coisas sobre a vida do profeta João Batista. Então, que lições esse personagem neotestamentário chamado João Batista pode nos ensinar? Muitas coisas mesmo. Vejamos aqui algumas que eu elenquei aqui para a nossa reflexão. Então, quanto às principais lições de vida de João Batista, o que é que eu aprendo com a vida de João Batista?
você deve estar disponível para alguém mais talentoso. Então, como eu já falara, né, na verdade, a lição que nós encontramos e aprendemos, extraímos do profeta João Batista, é que sempre vai ter alguém melhor do que a gente, né? João Batista, ele não se diminuiu, mas ele engrandeceu a pessoa bendita eterna de Jesus. E o próprio Jesus, certo, enalteceu também a sua pessoa sem ele saber. Olha, nascido de mulher, não nasceria um na terra maior do que João Batista. João Batista não soube disso, não. Simplesmente Jesus fez referência a ele, e da mesma forma o profeta João Batista também reconheceu a grandeza do precursor, né, dele, que seria o Messias. Então, o precursor do Messias, no caso de João Batista, anunciando a mensagem do reino de Deus. Então, o que eu aprendo com a vida de João Batista? Que há sempre alguém mais talentoso, alguém mais habilidoso, alguém mais capaz. Mas isso não significa dizer que isso vai me diminuir, não, mas existe. Mas existe. Então, isso é uma grande lição. E nós encontramos na história do profeta João Batista não se diminuiu, mas reconheceu, né, que ele era pequeno em relação ao próprio Jesus, né? Então, isso mostrou uma grandeza extraordinária, né, do profeta João Batista. Então, é uma grande lição que eu aprendo também aí. Então, outra lição, João tinha muitos seguidores fiéis. Mesmo assim, quando Jesus apareceu, ele imediatamente direcionou seus discípulos a seguirem. Talvez, né? Será que essas conglomerações religiosas dos dias atuais, né? Se aparecer um pastor com habilidade ou uma mulher cheia da graça de Deus, será que ele vai direcionar essas pessoas para ir para as igrejas dessas pessoas? Acho que não, viu? Acho que não. Então a gente encontra no profeta João Batista essa mensagem, uma mensagem de respeito e de reconhecimento, certo? Então essa é a primeira lição que eu encontro, dentre outras, que eu não vou me prolongar aqui, no profeta, na mensagem do profeta João Batista, certo? Então eu queria trazer essas reflexões. Tem várias outras características que eu tenho aqui já preparado, mas eu vou deixar para outros momentos, apenas trazendo essa reflexão e afirmando categoricamente que, conforme o texto do Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 11, nascido de mulher, conforme o próprio Jesus fez referência, na terra não vai nascer alguém igual ao profeta João Batista. Repetindo o texto, Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Deus abençoe a todos.